a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, as irmãs aqui presentes. Mas a semana foi uma semana tão proveitosa, né? Uma semana tão abençoada, a gente aprendeu tanto, né? E eu estou muito feliz, porque assim, com muito esforço, mas eu não falhei nem um dia, né? Não é fácil, mas Deus me deu graça. E também, irmãos, desde o primeiro dia, aquela sede, né? Você ouviu a primeira palavra, você queria ouvir também a segunda e até o final. Então, irmãs, o nosso tema nessa semana foi muito precioso, alinhando o nosso coração ao coração de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, às vezes nós oramos, buscamos, mas queremos segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, segundo o nosso coração. E às vezes não é assim o desejo do Senhor. Nós devemos entender que além aqui da nossa vida aqui nessa terra, além dos nossos desejos, das nossas necessidades, há uma pátria celestial que é muito mais importante do que tudo que nós necessitamos aqui, né? E foi muito maravilhoso esse tema. No primeiro dia, a missionária Alessandra falou sobre purificação e renovação, né? Ela falou muito sobre quanto o nosso coração é pecador, o quanto os nossos desejos estão fora daquilo que o Senhor determinou para nós, mas nós precisamos nos purificar, nos renovar, ser prudentes como as virgens, né, que tinham azeite nas suas lâmpadas, e quando o azeite estava pouco, elas tinham reserva para colocar naquelas lamparinas e estar sempre brilhando na presença do noivo, na presença do Senhor. No segundo dia, a missionária Tatiane falou sobre sondagem e entrega. E foi tão importante, irmãos, porque nós aprendemos que nós queremos sondar o nosso coração, mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então nós devemos pedir: Senhor, me sonda e me conhece. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. E aí nós devemos fazer aquela entrega. Senhor, se existir em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Foi uma mensagem muito preciosa. No terceiro dia, a missionária Lorena falou sobre confiança e submissão. E ela citou, irmão, o exemplo de Esther. Esther, aquela mulher que foi colocada como rainha, e o rei era um rei impiedoso, era uma nação ímpia. Qualquer pessoa que chegasse diante daquele rei sem ser chamado seria executado. Quanto mais uma mulher se atrever à presença do rei sem ser chamada, mais Esther, ela confiou e se submeteu à vontade de Deus, como disse Mardoqueu. Quem sabe o Senhor colocou você aí foi justamente para isso, né? E nós aprendemos, quem sabe que o Senhor nos colocou em determinado lugar para que nós possamos fazer alguma coisa. Lá no setor que nós moramos, na nossa família, na nossa vizinhança. O Senhor nos colocou nesse tempo, nesse século 21, para que nós façamos alguma coisa para o Senhor, assim como a rainha Esther, né? A missionária Clara falou ontem muito maravilhosamente sobre transformação. O nosso coração é um coração duro, um coração de pedra, mas o Espírito de Deus vem e transforma num coração de carne e escreve nesse coração as suas palavras, e assim, através do poder do Espírito Santo, nós podemos caminhar ao caminho que o Senhor determinou para que nós seguíssemos. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre paz e proteção. A paz que excede todo o entendimento, a confiança de que há um Deus nos protegendo em todos os momentos. Se os irmãos quiserem, vamos abrir aí a nossa Bíblia, quem puder, no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler, amados, a partir do versículo 1 até o versículo 9, né? O nosso tema aqui é o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas vamos pegar todo o contexto, né? Vamos fazer uma leitura aí intercalada, né? Os irmãos já encontraram? Quem encontrou? Vou ler o 1. Os irmãos leem o seguinte: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor.
E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. 6, irmãos. Ante as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Que o Senhor venha de forma poderosa, né, nos abençoar e que a palavra dele possa falar no nosso coração para nos dar entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu estava estudando, né, esse texto durante a semana, meditando sobre ele, me chamou muita atenção que antes de Paulo falar sobre a paz que excede todo entendimento, ele tratou de um assunto às vezes até assim particular da igreja. Duas irmãs, duas mulheres amadas, trabalhadoras na seara do Senhor, mulheres que tinham uma importância muito grande no reino de Deus, trabalharam com Paulo, trabalharam com os cooperadores de Paulo, mas alguma coisa aconteceu e essas mulheres se desentenderam. Tem umas versões da Bíblia que Paulo fala bem assim: rogo às irmãs Evode e Sintique que pensem concordantemente. Em outras versões ele fala que tenham o mesmo modo de pensar no Senhor. Em outro lugar, uma versão mais moderna, na linguagem de hoje, fala bem assim, que resolvam as suas diferenças. Sabe, porque nós estamos estudando aqui essa semana, aprendendo essa semana sobre aliar o nosso coração ao coração de Deus. E eu percebo nessa passagem que nós precisamos aliar ao coração de Deus e aliar ao coração de quem trabalha ao nosso lado. Para estarmos aliados com o Senhor, nós precisamos aliar o mesmo pensamento dos nossos cooperadores. Então, essa semana foi realmente um assunto muito importante, muito relevante, e nós estamos fechando assim com algo muito precioso. Nós temos que nos aliar ao Senhor, mas também temos que aliar aos que cooperam na obra do Senhor. Então, irmãos, era tão importante isso que Paulo falava, era algo tão necessário, que tem uma versão da Bíblia que ele fala assim, eu suplico. Os irmãos sabem que súplica é um rogo com insistência e com grande necessidade. E Paulo diz assim, eu rogo, eu suplico que as irmãs pensem em concordância. Por quê? Aliar o nosso pensamento, o nosso coração ao pensamento de Deus, porque assim a obra do Senhor flui. A palavra de Deus não nos informa o que aconteceu, por que elas entraram em discordância. O assunto não é importante. O que era principal era o resultado dessa discordância. Estava afetando a obra de Deus. Senão Paulo não teria falado com tanta insistência. E ele até pediu para os irmãos, vocês obreiros, vocês os principais da obra, chamem essas irmãs, conversem, diga para elas pensarem em concordância, porque a obra do Senhor está acima das nossas vontades, dos nossos desejos. Então, a palavra de Deus deixou isso para nós, para que nós tenhamos esse entendimento. Precisamos concordar um com os outros para que a obra do Senhor possa crescer. O corpo de Cristo, ele deve trabalhar em conjunto. Quando mulheres e homens cristãos de visão estão alinhados com Cristo, nós não insistimos nos nossos próprios caminhos.
Nós insistimos em andar nos caminhos do Senhor. E aí, irmão, é onde vem a paz que excede todo o entendimento. O caminho do Senhor, ele sempre é o melhor. O caminho do Senhor, ele sempre é o perfeito. Ele sempre é o essencial na nossa vida. Interessante que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, nós poderíamos dizer que ele seria o último do mundo para falar em paz e em segurança. Sabe por quê? Ele estava preso. Ele ficava acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia, sem liberdade. Mas ele escrevia as cartas para o povo de Deus. Então, como um homem que estava nessa posição, um homem que estava nessa circunstância desfavorável, poderia falar em paz que excede todo o entendimento? É porque esse homem vivia, usufruía dessa paz, né? Então, se fosse um homem que estivesse num palácio, participando de banquetes, numa posição de grande importância, talvez nós até entenderíamos, que paz, né? Ele é protegido, em volta do palácio tem guardas, ele é guardado, de lá ele prega lá num parlatório, vamos dizer assim. Seria muito fácil, mas o homem que fala de paz, que nada pode abalar, está numa prisão, acorrentado a um guarda, e ele está em paz. Uma paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. E nós devemos também cultivar esta paz. Não querendo andar pelos nossos próprios caminhos, nem olhar para as circunstâncias à nossa volta. Nós devemos olhar para o autor consumador da nossa fé. É ele que garante essa paz. É fácil, irmãos? Não. Quando a enfermidade bate na nossa porta, quando a dificuldade na vida, às vezes conjugal ou financeira, bate na nossa porta, não é fácil. Nós temos que buscar ao Senhor em oração, espírito de adoração, espírito de súplica, para que Ele nos dê essa paz que excede todo o entendimento. A circunstância que Paulo estava era preso, aguardando um julgamento, que ele já sabia que seria uma sentença de morte. Ele sabia que seria uma sentença de morte. Mas a paz de Deus guardava a mente de Paulo, ao invés de estar preocupado, eu vou morrer? Eu fui executado? Será que eu vou ser enforcado? Será que eu vou ser degolado? Não, ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em continuar fazendo a obra do Senhor, em continuar aperfeiçoando e edificando a igreja que o Senhor tinha confiado às suas mãos. Por que Paulo tinha essa paz que excede todo o entendimento? Porque ele conhecia o dono da paz. Porque ele conhecia bem de perto o Senhor que garantia para ele a paz e o cuidado, graças a Deus. Mas aí, quando Paulo fala, né, ele fala com as irmãs, aí ele fala, alegrem-se no Senhor, o homem que está a caminho, vamos dizer, no corredor da morte, né? Ele fala, alegrem-se no Senhor. Eu digo mais uma vez, alegrem-se. Né? Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Mas aí, irmãos, Paulo não fala só por falar da boca para falar, alegre-se, confie, não. Ele nos ensina o que fazer para nós alcançarmos a paz que excede todo o entendimento e para nós termos a confiança, a segurança de que o Senhor está nos guardando, seja em qualquer circunstância. E aí, nós continuando aí no capítulo 4, ele fala bem assim, que a vossa moderação seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Aí, o Deus de paz, a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, ele não nos deixa assim, olha, Deus vai dar paz para vocês, fiquem tranquilos, não se preocupem. Não, ele nos dá o passo a passo para que nós tenhamos essa paz. A primeira é orar corretamente. A oração, irmãos, o que é? É quando nós chegamos diante do Senhor, e adoramos, louvamos, entregamos ao Senhor as nossas preocupações, os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas alegrias. Quando nós chegamos ali diante do Senhor e deixamos tudo isso diante do Senhor. A oração, quando nós estamos ansiosos, quando nós temos dúvidas, nunca devemos deixar de orar. Eu lembro um dia do pastor Oswaldo Silva, falava assim, irmãos, você pode ter feito a pior coisa lá fora.
Você pode estar naquela situação, Senhor, pequei, errei, não sei nem o que fazer. Chega aqui, dobra o joelho e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Não há como Deus não ouvir um coração contrito, arrependido, que é derramado diante dele. O que nós não podemos deixar de fazer é clamar. É de estar na presença do Senhor. Então, nós nos colocamos na presença do Senhor, muitas vezes ansiosos, com dúvidas, mas nos colocamos com súplica. Súplica, irmão, é orar com fervor, deixando diante do Senhor a necessidade. A nossa necessidade, o conflito do nosso coração, nos impõe uma necessidade de orar com súplicas. Nós também oramos com ações de graça. Não podemos esquecer de tudo aquilo que o Senhor nos fez. Jeremias já disse, né? Quero lembrar das coisas que me dê esperança. Porque muitas vezes, quando nós ajoelhamos para orar, quando nós estamos aflitos e angustiados, é bom a gente lembrar lá atrás de quanto o Senhor agiu na nossa vida, de quanto o Senhor foi por nós, para nós nos lembrarmos que Ele continua o mesmo. E eu achei muito interessante aqui que o Salmo 13 é um salmo de Davi. E Davi começa a colocar o seu coração na presença do Senhor de uma forma tão especial, de uma forma tão verdadeira, porque é uma oração assim, é um salmo pequeno que resume muito lá o que o apóstolo Paulo falou. E sabe o que isso me deixa muito feliz? É a coerência que a palavra de Deus tem. Salmo foi escrito há centenas de anos antes de Paulo nos ensinar passo a passo como conquistar a paz que excede todo entendimento. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, já sabia disso. Olha como Davi orou no Salmo 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O que nós podemos ver aí, minha dúvida, preocupação. Mas eu quero pontuar uma coisa aqui para os irmãos. Essa dúvida nunca é dúvida de, Deus não existe, eu acho que é desse jeito mesmo. Não, ele acreditava que havia um Deus, mas o coração dele estava angustiado e amargurado por causa de tantos problemas. E ele buscou, Senhor, onde está o meu Deus? Cadê o Deus que me fez tantas promessas? Será que o Senhor se esqueceu de mim? E muitas vezes nós também chegamos diante do Senhor com essa mesma angústia. Senhor, onde estão as tuas boas promessas? Que agora parece que está tudo tão difícil. E ele começou a orar com dúvida, com necessidade, com ansiedade. Senhor, até quando tu esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no meu coração a cada dia? Depressão, tristeza, né? Relutando na minha alma. Todo dia eu estou triste, Senhor, eu levanto, eu estou triste, eu deito, eu estou triste, por causa dos muitos problemas que têm me cercado. O Senhor, Davi disse, até quando eu estarei relutando com a minha alma dentro de mim por causa da tristeza que me persegue? Então nós podemos ver que ele estava em um momento de depressão. Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Nós não sabemos quando ele escreveu esse salmo, qual era a circunstância, mas Davi teve inimigo, Saul perseguiu, queria matar, o próprio filho se revoltou contra ele e queria matar. Então que nós podemos ver que até quando o meu inimigo vai estar sobre mim? Davi estava com medo, que é um sentimento normal de todo ser humano. O meu inimigo, Senhor, está pisando em mim, e agora? Eu não tenho o que fazer? Então, quantas vezes também nós estamos nessa situação? O inimigo das nossas almas, e às vezes até alguém se levanta contra nós e nós perguntamos, Senhor, até quando se levantarão contra mim? E eu não tenho o que fazer. Aí Davi começa a suplicar e a clamar. Os irmãos estão vendo que vai mais ou menos em tudo que nós vimos essa semana? Né? Aí Davi começa, olha para mim, Senhor, e responde-me, Senhor, meu Deus. Meu Deus, Davi não esqueceu que o Senhor era o seu Deus. O Senhor é o meu Deus. Tem um salmo que diz, não me lembro se é de Davi, fala bem assim, o Senhor me tirou do ventre da minha mãe e me conservou com vida. O Senhor é o meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Por quê? Mas a angústia era tanta que ele pensava que ele não ia suportar. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele.
e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Nesses versículos aqui, é o 3 e o 4, Davi suplica e clama. E ele fala para o Senhor é o meu Deus. Até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? Até quando eu estarei em tristeza? Até quando os meus inimigos vão se levantar contra mim? Irmãos, aí, olha que coisa mais maravilhosa, o versículo 5 e 6. Aí, Davi proclama em ações de graça para o Senhor: quanto a mim, Senhor, eu confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Interessante que ele não fala assim, o meu coração está alegre. Ele não fala isso, ele fala que o meu coração se alegre. Ele impõe uma condição. Meu coração se alegra na presença do Senhor. Ele é o meu Deus. Eu confio na graça dele. Coração se alegra. Não precisa ficar assim. E depois ele recebe a paz que excede todo o entendimento. Sabe por quê? O que ele diz? Cantarei ao Senhor. Por quê? Porque ele me tem feito muito bem. Quando Davi começa a oração, você pode pensar assim, esse homem está acabado. Esse homem está totalmente derrotado. Parece que Deus abandonou ele mesmo. Onde é que ele vai conseguir paz? Paz que excede todo o entendimento. É essa mesma paz que Davi tinha no seu coração. É a mesma paz de Pedro, quando ele estava lá na prisão. Já tinham matado um dos apóstolos. No outro dia seria Pedro. Sabe o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Né? O anjo teve: Pedro, acorda, ei, cinja aí as tuas vestes, vamos embora. Ele, Aí saiu. Oh, o Senhor me tirou da prisão. Ele quase que nem percebeu. Porque ele estava tão tranquilo que o Senhor dava a ele a paz que até excede todo o entendimento, que em vez de estar gritando, ei, alguém me tira daqui, eu quero o meu advogado, me ajuda, ou eu quero falar com César, eu quero fazer a minha defesa. Ele não disse nada disso. Ele deitou e dormiu tranquilamente, porque o Senhor estava com ele, porque ele tinha paz que excede todo o entendimento, porque ele tinha andado com Cristo que morreu e ressuscitou, e Deus deu uma promessa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa mesma paz que um dia guardou Paulo e Silas, que eles estavam no tronco amarrados, eles começaram, sabe, fazer o quê? A cantar. E essa mesma paz que excede todo o entendimento é que nos guardará hoje durante todos os dias da nossa vida. Não importa as dificuldades e a luta que nós vamos passar, porque nós teremos lutas e aflições, mas nós temos bom ânimo, o nosso Senhor venceu e com Ele nós venceremos. Irmãos, que esses estudos dessa semana possam ficar assim bem guardadinhos no nosso coração, na nossa alma, porque foi muito importante. Essa paz que excede todo o entendimento, irmãos, ela não depende da circunstância que nós vivemos. Ela depende do Deus que nós cremos, do Deus que nós servimos. Ele que nos dá a paz e a proteção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Eu agradeço às irmãs pela rica oportunidade.